Olá, boa tarde. Que bom nós estarmos juntos nesta tarde, juntas, mulheres abençoadas. Afinal, esta é a nossa Meg Live. Mulher em graça e todo mundo conectado. Todas as mulheres conectadas. Eu tenho certeza que tem homens que não perdem a Meg Live também. Porque, afinal de contas, nós temos assuntos a tratar que dizem respeito a todo ser humano. E também, quem é o homem que não é sábio, que não é inteligente e que não quer entender como é que as coisas funcionam, tanto na mente de uma mulher, como na mente de uma esposa, filha, né? Mãe, irmã, colega de trabalho, chefe, subordinada. Todos nós precisamos aprender sempre. A gente acha que já aprendeu tudo, a gente não sabe nada. E eu quero que nesse momento você vá chamando as pessoas que estão aí perto de você. Em algum lugar você está. Fisicamente, em algum espaço físico aí, no seu local, quem sabe, de moradia, quem sabe aí na hora do seu café, na hora do seu lanche da tarde, ou no seu local de trabalho, se isso é conveniente, só você pode dizer. Enfim, se há um momento em que você possa chamar pessoas para que todos nós juntos possamos aprender coisas, possamos desenvolver a nossa capacidade intelectual, emocional, espiritual. Deus é maravilhoso e Deus vai acrescentar conhecimento. Para que conhecimento? Para a gente não ser destruído. Para que conhecimento? Que conhecimento? Conhecimento verdadeiro, conhecimento bíblico, conhecimento da palavra, que é a verdade libertadora. Então, imagine o que essa live pode fazer comigo, com você, com tantas pessoas. Pode nos libertar de prisões, de cadeias, de situações que nós talvez achemos que não tem mais jeito. Nós temos a chave aqui, nós temos, a chance, nós temos aqui uma oportunidade preciosa de nós nos desenvolvermos como seres humanos, como pessoas, dentro daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então aproveite agora, mande mensagem aí para toda a sua rede aí de contatos, mande todo mundo, Nós estamos pelo Facebook, nós estamos pelo YouTube, e é importante que você conecte aí o maior número de pessoas, que você também vá colocando mensagens, vá dando o seu oi, o seu boa tarde, vá se posicionando aí como alguém que está online, presente. Daqui a pouco você pode interagir, você vai poder fazer perguntas, você vai poder falar de alguma situação, quem sabe colocar aí alguma situação que você não tenha uma resposta, e se nós tivermos, com certeza nós vamos repartir isso. Então, é muito precioso esse momento, nós aguardamos com muita expectativa para que as pessoas se juntem nesta hora de qualquer parte do mundo, porque isso aqui pode nos unir a pessoas do outro lado do mundo. Nós estamos no Brasil, mas onde Deus quiser que esta palavra, esta conversa, este conhecimento chegue, Ele vai fazer chegar, mas Ele vai usar as nossas vidas. Nós somos instrumentos preciosos nas mãos de Deus, na vida de outras pessoas. Então faça aí as suas conexões, chame todo mundo. Olha, se você não sabe o tema de hoje, eu já quero lhe dizer aqui, para você ficar aí numa boa expectativa e também falar a outras pessoas que elas precisam conhecer a respeito disso. Nós vamos falar sobre vícios mentais e comportamentais. Uau, o que será que vem por aí? Vícios mentais e vícios comportamentais. O que fazer com eles? Então nós vamos responder a esta pergunta no decorrer deste programa, no decorrer desta live. Então, fale aí para um monte de gente que você agora, pensou, essa pessoa precisa ouvir isso também. Não posso guardar só para mim. Eu preciso fazer esta palavra, este conhecimento, enfim, essa conversa, esse assunto chegar a mais vidas. Então, olha, vícios mentais e comportamentais é o tema desta tarde. Então isso não interessa somente às mulheres, tá? Interessa a todas as pessoas que querem ser pessoas melhores, se tornar pessoas melhores, ver resultados diferentes nas suas vidas, estreitar e aperfeiçoar relacionamentos.
tremendo aqui o que nós temos para conversar hoje. E também não se esqueça que no final dessa live a gente tem sorteio. Eu vou passar para minha auxiliar, minha querida, que está aqui comigo no estúdio, minha amiga, minha irmã, minha filha, em Cristo Jesus, espiritualmente falando, Diaconisa Lívia. O que você tem para nós, Diaconisa Lívia, hoje? Daí o seu recado. Amém. Graças a Deus, abençoados e abençoadas. É uma alegria estar aqui com vocês, com a nossa Bispa Solange. Hoje nós teremos um super sorteio ao final da live. Não perca, não desplugue um minuto. Nós vamos sortear um kit da Danica, que é uma das nossas patrocinadoras oficiais. Então fica aí ligadinho, corre lá no Instagram para ver como funciona. E também, se você deseja ser uma patrocinadora do nosso Meg Live, entre em contato com a gente pelo Facebook ou pelo Instagram, que a gente está abrindo para novas patrocinadoras também. Amém? Então não desplugue. Tá bom, Lívia, o que a gente vai sortear hoje, Lívia? Hoje nós temos uma echarpe, uma meia fina, uma carteira fininha e acho que é um lencinho, Oba! E um lencinho. Tem lá todas as informações no nosso Instagram. Que gostoso. Muito bom. Que gostoso. Estou aqui torcendo para que as nossas irmãs em Cristo, né? As mulheres é que vão ganhar o presente. Estão aqui no sorteio as mulheres participando desse sorteio. E cada vez com uma coisa bonitinha, delicada, gostosa para usar e para, né, glorificar Deus, para lembrar também da Igreja Cristo Vive, para lembrar da nossa participação aqui junto da sua vida, não é? Toda vez que você usar, por exemplo, quem ganha alguma coisa, esse lenço, essa bolsa, essa carteira, enfim, essa echarpe, você puder lembrar dessa Meg Live, você puder lembrar que grandes coisas o Senhor revelou ao seu coração, isso vai ser tremendo. Sempre Deus pode usar o que Ele quiser. Então, eu agradeço a Deus. Sei que já tem bastante gente online. Sei que eu já posso começar. Eu acho que eu posso entrar no tema, para a gente não ficar aqui com muitas, né, explicações anteriores. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. De repente você está lembrando de alguém que não pode assistir a live agora, a Meg Live agora. E nós temos como disponibilizar esse material. Lívia, como é que a gente faz para o pessoal que não consegue ficar online agora, porque está trabalhando, está em trânsito, como eles podem ter acesso a esse material? Sim, assim que acabar a nossa live, o link fica disponível no YouTube. Então você entra lá no Cristo Vive SP, vai ser o último link que está disponível na íntegra. Ele fica do começo ao fim, você pode compartilhar, assistir de novo e é só enviar. Beleza. Então, vamos fazer correr essa palavra, ok? E chamou todo mundo? Olha, não é uma conversa só para senhoras. Eu queria que você também conectasse aí jovens, adolescentes, porque a gente vai falar, olha, de cabeça, a gente vai falar de pensamento, a gente vai falar de mente, a gente vai falar de intelecto, a gente vai falar também de comportamento. Então, isso tem a ver com todo mundo. Comportamento. Nós temos comportamentos no nosso dia a dia que a gente precisa pensar sobre eles. A gente precisa refletir sobre tudo isso. Você está preparado? Você está preparada para ouvir o que Deus vai lhe falar? Porque eu não venho aqui trazendo uma coisa que eu gostaria de falar. Isso aqui, olha, é pensado, é conversado, mas acima de tudo é orado. A gente ora para entender o que Deus quer, né? Usando esse tempo que nós temos aqui à tarde, o que Deus quer falar conosco? O que Deus quer nos alertar, nos ensinar? O que Deus quer trabalhar no nosso ser para que a gente entenda a vontade de Deus? Afinal, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, viver a vontade de Deus é alguma coisa maravilhosa, né? É salutar, é delicioso você estar no centro da vontade de Deus. Significa que você está vivendo uma vida plena, uma vida feliz. A boa vontade de Deus, é muito agradável. Viver o que Deus quer, do jeito que Deus quer para cada um de nós, é muito agradável. E a Bíblia diz que é perfeito, ou seja, não há imperfeição na maneira de Deus fazer as coisas. Então, quando nós fazemos as coisas à maneira de Deus, pensamos como Deus pensa, nos comportamos como Deus nos ensina a comportar, nós temos uma vida muito feliz, uma vida muito agradável e com resultados perfeitos. E nada pode falhar. Então, já chamou todo mundo? Chama também aí o povo que está na sua casa, as crianças. Chama todo mundo para assistir. Por que não?
Porque a palavra de Deus, que eu vou compartilhar daqui a pouquinho, a palavra de Deus, ela diz que a própria palavra é semente. Então, são sementes que quando caem no coração, e o Senhor Jesus comparou o coração a um terreno, a uma terra, né? E diz que o coração dos filhos de Deus, o coração dos eleitos de Deus, é uma terra fértil, é uma terra boa, é uma terra preparada para receber essa boa semente. Então, tudo que eu falar aqui vai ser semente e vai cair nos corações. E aí, né, o Senhor Jesus diz que a uns, essa semente, a umas pessoas, a uns corações, ela frutifica a 30, a outros a 60 e outros a 100 por um da semente. Imagina o que pode acontecer hoje, no final dessa live e para o resto da nossa vida, se as sementes que forem, né, lançadas, que forem plantadas, semeadas no nosso coração, der fruto. Se já der a 30, que é o mínimo que o Senhor fala, né, que uma semente dele pode produzir num coração, nós já estamos lucrando muito, 30 vezes mais. Se for a 60, glória a Deus. Se for a 100 por um da semente, a gente vai ter 100% de lucro. Que coisa maravilhosa. 100% de resultados em cima da palavra de Deus. Então, eu quero começar a palavra falando sobre vícios mentais, primeiro. Também vícios comportamentais em segundo lugar. Por que primeiro vícios mentais? Porque tudo começa na nossa mente. Então, se a gente tem um comportamento, qualquer tipo de comportamento, seja ele um comportamento bom, seja ele um comportamento mau, esse comportamento foi gerado na mente primeiro. Ele começou, né, com alguma coisa lá pequenininha, mas dentro dos nossos pensamentos. E esses pensamentos foram sendo alimentados, foram crescendo, né? E de repente esses pensamentos se tornam crenças, se tornam modelos para nós, se tornam razões até, né, de existência. E eles se transformam nos nossos comportamentos, que são comportamentos que muitas vezes nós nem percebemos. Então, quando eu falo de vícios, essa palavra já é meio assustadora, né? Então, vícios, o que são vícios? Vícios são comportamentos que não são legais e que já se tornaram alguma coisa prejudicial na vida de um filho de Deus. Então, a palavra vício ela é muito forte. E quando nós falamos em vícios, principalmente mentais e vícios comportamentais, a gente tem a tendência de lembrar de alguém. Então a gente pensa, quem deveria estar ouvindo isso era o meu marido, ou era o meu irmão, ou o meu cunhado, ou quem deveria estar ouvindo isso era a minha sócia. Não, era a minha vizinha, a minha filha precisava ouvir esta palavra. Então, eu quero, em primeiro lugar, que a gente comece a pensar que quem deveria estar ouvindo essa palavra éramos nós. Primeiro, porque Deus é soberano, não é? Deus sabe quem Ele primeiro coloca para ter um impacto com a verdade libertadora, né? Então, quando eu falo em comportamentos, em pensamentos, a gente sempre lembra de alguém ou de mais do que uma pessoa que não se comporta legal, não se comporta como nós gostaríamos, né? Pessoas que às vezes nos machucam com seus comportamentos, quando falam, ferem as pessoas que estão à volta, ou a sua maneira de reagir, a sua maneira de fazer negócio, a sua maneira de tratar a família, é uma maneira grosseira, uma maneira mal educada, né? que machuca muito. Então, nós gostamos de pensar nessas pessoas. Essas pessoas têm problemas de comportamento. Essas pessoas têm problemas de pensamentos errados. Pode ser, pode ser. E eu concordo com você que há muita gente pensando errado, se comportando errado. Porém, a palavra de Deus diz que nós precisamos olhar primeiro para nós. E tem uma coisa que Deus tem falado muito conosco aqui na Cristo Vive, que é a respeito exatamente de nós tirarmos os olhos dos outros e colocarmos os nossos olhos em nós. Porque
toda obra que Deus faz, todo trabalho que Deus faz, começa primeiro com a gente. Eu sei que não é muito fácil de a gente ouvir isso, mas sempre Deus começa com alguém, numa família, né? Num local de trabalho, numa comunidade, num bairro. Deus começa com alguém. Toda a grande obra que Deus fez nesse mundo, né, e que repercutiu até para a sociedade, para o mundo inteiro, começou com uma pessoa. Deus trabalhando e talhando uma pessoa. Tem um slogan que eu gosto muito, que diz assim: quando eu mudo, tudo muda. Quando eu mudo, tudo muda. Então, por que nós vamos voltar os olhos para nós? Porque se eu mudar, se você mudar, tudo vai mudar. E nós muitas vezes ficamos insistindo com a mudança do outro. Não, se o meu marido mudasse, eu mudaria. Se o meu filho falasse comigo de outra forma, eu seria outra pessoa. Se a minha mãe, se o meu pai me tratasse de outra maneira, eu seria uma outra pessoa. Ok, só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós podemos ser outras pessoas, nós podemos ser pessoas diferentes, independentemente do outro mudar ou não mudar. E ocorre exatamente o contrário daquilo que a gente insiste em, né, falar e bater naquela tecla que é: não, os outros têm que mudar. Os outros têm que mudar, mas eu não tenho. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso, né? Você não tem que mudar nada. A sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de comportar-se. Afinal de contas, você é uma pessoa perfeita? Você é um homem perfeito, uma mulher perfeita, né? Tá tudo certo? Todos os resultados que você tem na vida estão 100%? Sua vida está perfeita? Então, olha, não vamos ficar aqui falando que os resultados que nós obtemos, que não são bons, que não são perfeitos, que não estão nem perto de onde nós gostaríamos que eles estivessem, que são o quê? Consequência do comportamento do outro. Na verdade, os resultados são nossos. Então, eles são consequência dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos. E eu quero que você pense sobre isso. Existe, muitas vezes, não só no mundo, mas no meio evangélico em geral, existe uma situação que nós temos muito hábito em praticar, né? Um comportamento, que é sempre olhar os defeitos das pessoas, especialmente as que estão à nossa volta. Porque eles aparecem mais, logicamente, né? Então é muito fácil dentro de uma igreja, por exemplo, nós olharmos para os irmãos problemáticos, para os irmãos que têm muitas dificuldades, que não são aquilo que a gente gostaria, que não se relacionam de uma forma muito agradável, enfim, que dão trabalho. Mas olha o que o Senhor Jesus diz no livro de Mateus, no capítulo 7. Eu gostaria de mostrar esta palavra, porque eu preciso começar com isso, para que o Senhor Jesus, né, que está aqui nos unindo através desta live, que o Senhor Jesus possa trabalhar nas nossas vidas e depois nas vidas de quem está à nossa volta. Eu preciso primeiro lhe mostrar como é importante olhar para dentro de si. Em Mateus, no capítulo 7, se você não tem uma Bíblia agora com você aí, você pode depois conferir isto aqui. A partir do versículo 1, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Agora, veja que interessante isto que o Senhor Jesus diz aqui, né? Que forte. Ele diz assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Às vezes nós estamos olhando num comportamento de alguém, nós estamos olhando e dando tanto valor, tanta importância, né, para uma maneira de falar ou de pensar de alguma pessoa, que perto da nossa maneira de pensar ou falar, perto do nosso comportamento, é desse tamanhinho, é um cisco. Agora veja o que Jesus diz no versículo 4. Ou, como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho,
Quando tens a trave no teu, e agora vem uma palavra muito forte do Senhor Jesus, que a gente não gosta muito de pensar que essa palavra se refere a nós. Mas se nós estamos aqui muito preocupados em tirar um cisquinho da vida do outro, enquanto nós temos uma trave, nós temos um pedaço de pau dentro do nosso olho, então essa palavra pode ser para nós. E Jesus diz assim no versículo 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Uau, que coisa tremenda! Tirar primeiro a trave do nosso olho para depois tirar o argueiro do olho do nosso irmão. Então, o Senhor estava aqui, né? O Senhor Jesus estava dizendo o quê? Que nós, quando nós começarmos a ver os defeitos, né? As deficiências das outras pessoas, quando nós começamos a ver as atitudes, os comportamentos errados dos outros, nós temos que dar uma paradinha, sabe? E isso é bíblico, a gente tem que dar uma paradinha e pensar o seguinte: por que eu estou tão focada? Por que eu estou tão focado no defeito do outro? Por que eu não estou olhando se eu não tenho algo pior do que isso na minha vida? Tá? Então, eu tenho que começar conversando sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes, amados, nós estamos tão incomodados com o outro, o que o outro faz já nos irrita de tal maneira que nós temos já um vício. E aqui eu quero que você entenda o que é esse vício. Nós temos um vício mental e um vício comportamental. Já virou vício de, sabe, só achar que o outro é que está causando, que o outro é que está, sabe, irritando, que o outro é que está errado, que o outro é que, sabe, não se adequa à palavra que tem ouvido da parte de Deus. O outro, sabe, o outro é o outro. O outro vai ter o que ele precisa de tratamento diretamente de Deus. Sabe o que ocorre? É que muitas vezes a gente se coloca num lugar que jamais nós deveríamos nos colocar, porque é pecado, que é sentarmos-nos no trono de Deus. Às vezes nós queremos ser Deus na vida das pessoas. Vocês já pensaram sobre isso? Nós queremos corrigir o outro, nós queremos que o outro arrume aquilo que está errado, aquilo que nós julgamos estar errado. E nós julgamos baseado em quê? Nós julgamos baseados no nosso próprio conceito. Para nós aquilo incomoda, para nós aquilo lá é ridículo, para nós aquilo lá é um absurdo, para nós aquilo lá é inadequado, para nós aquilo lá está arruinando tudo, está arruinando relacionamento familiar, está arruinando negócios, está arruinando ministério, está arruinando. Para nós. Nós colocamos os nossos julgamentos de acordo com as nossas crenças, de acordo com os nossos paradigmas. Sabe o que é isso? De acordo com aquilo que está aqui dentro da nossa mente, que já está lá formalizado. Então, queria que você começasse a pensar um pouquinho. Como é que as pessoas veem você? O que as pessoas pensam a seu respeito? Porque eu acho, na verdade, a minha experiência de longos anos, vendo, ouvindo pessoas, pastoreando a igreja, dando gabinetes pastorais para homens, mulheres, crianças, jovens, famílias inteiras, enfim. A minha experiência me mostra, e a palavra de Deus confirma isso, que normalmente, amados, nós temos um julgamento baseados naquilo que nós achamos ser certo. Mas o que nós achamos ser certo não é necessariamente o certo. Toda a nossa vida e os resultados das nossas atitudes, todas elas, né? Elas são baseadas naquilo que foi construído desde o ventre materno. Alguma coisa nós herdamos geneticamente. Mas a grande composição
do que nós pensamos, do que nós acreditamos, veio durante a nossa existência. Então imagine, desde que a gente, foi gerado, quanta crença, quanta atitude, quantas imagens, quantas experiências, quantas coisas nós visualizamos, nós presenciamos, nós aprendemos, Isso tem a ver com a educação que nós recebemos, tem a ver com a cultura do local onde a gente foi criado, educado, tem a ver com as pessoas que nos alimentaram, não só com comida, mas as pessoas que nos alimentaram emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. Quantas crenças nós temos que, olha, eu vou lhe dizer, 95% das nossas crenças, dos nossos paradigmas, ouça isso, estão completamente fora da Bíblia Sagrada. Talvez a gente tenha, como dizem as pesquisas, as estatísticas, apenas 5% de crenças, de ideias, de pensamentos, de comportamentos que estejam alinhados à palavra de Deus. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque existe o quê? Um vício, muitas vezes. Um vício mental. O que é um vício? Quando a gente fala em vício, nós pensamos normalmente em vícios externos, que nós conhecemos, como o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício da droga, cocaína, enfim, crack, alguma coisa assim. O vício da pornografia. Então, são vícios que se veem. São vícios que estão aí, visíveis para todas as pessoas. Mas quando nós falamos de vícios mentais, uau! Ninguém está vendo lá dentro, como nós pensamos. E talvez a gente nunca tenha pensado nisso. Sabe? Será que eu sou uma viciada? Será que você é um viciado? Será que você é uma viciada? E nesse momento, a gente fica pensando, uau, especialmente se eu e você somos cristãs, somos cristãos. Se nós temos a Bíblia como razão da nossa fé. Pense comigo. Muitas vezes nós achamos que por nós sermos crentes em Jesus, termos tido um encontro com Cristo, nós não temos mais vícios na nossa vida. Pois saiba que nós temos sim. Nós temos muitos vícios. Talvez o Senhor já tenha libertado muita gente de vícios externos. E nós tenhamos visto quanta vitória em relação à bebida, em relação ao fumo, em relação a pornografia, a drogas mais pesadas, em relação a adultério, em relação à mentira, Mas, e os vícios que nós não vemos como vícios, mas que são maneiras de pensar completamente viciadas e que trazem sempre os mesmos resultados para a nossa vida. Você já se deu conta de quantas pessoas vivem falando, eu não dou sorte nos meus relacionamentos? Sorte. Não sei o que acontece. Eu não consigo levar um relacionamento que dure, que seja profundo. Não consigo. Não consigo me relacionar com o sexo oposto. Pode ser um homem, pode ser uma mulher falando isso, pensando isso. Todo mundo apronta comigo. Todo mundo me trai. Você já ouviu pessoas, ou quem sabe haja alguém agora, que tenha dito isso a vida inteira? Todo mundo me puxa o tapete. Todo lugar em que eu trabalho, pessoas se levantam contra mim. Pois é. Esses são os resultados. Resultados do quê? Daquilo que está aqui. Olha, nós podemos ser crentes em Jesus, mas não podemos esquecer que a obra perfeita e completa de Cristo aconteceu no nosso espírito. O nosso espírito está perfeito e completo em Cristo Jesus. Porque quando nós recebemos a Jesus, Ele se fez um com o nosso espírito.
Então ele está por inteiro. Nós somos templos do Espírito Santo. Mas nós somos seres espirituais, perfeitos em Cristo Jesus, mas que têm uma mente corrompida pelo pecado. Então, às vezes a nossa mente está tão corrompida que ela está viciada. E nós achamos que tudo que acontece, que não está bom, nós temos que procurar um culpado. E aí sempre o nosso pai é o culpado, a nossa mãe é a culpada, sempre o nosso filho é o culpado, nosso marido é o culpado, nossa esposa é o culpado, nosso chefe é o culpado, a política do país é a culpada, o presidente da república é o culpado, a economia é a culpada. Amados, não existem culpados. Existem o quê? Consequências das nossas plantações. Só que uma coisa que talvez ninguém saiba é que aquilo que nós pensamos também são sementes. São sementes que vão produzir sentimentos e comportamentos em nós. Você se lembra de uma passagem que Jesus, ele fala num dos seus lindos ensinamentos, que na lei de Moisés, quando um homem e uma mulher eram pegos em flagrante adultério, eles tinham que ser apedrejados. A lei dizia isso, né? E ele disse, eu porém vos digo, que se alguém no seu coração, e aqui não é coração, músculo cardíaco, sentimentos, é aqui, ó, no cerne. Se alguém no seu coração teve um desejo impuro com uma mulher ou com um homem, já adulterou com ela. Então, pensamentos são sementes tremendas e Deus as conhece todas, ou seja, todos os nossos pensamentos. Eu espero que essa primeira parte aqui da live esteja gerando no seu coração, na sua mente, reflexões. Esse é o meu propósito. Não estou aqui para acusar ninguém, pelo contrário, o espírito de acusação é do diabo. Mas eu tive que ser confrontada com isso. Porque a minha vida também passa por situações que são colheitas de vícios mentais. Que eu estou, eu estou arrancando, cortando, destruindo. Porque não produziram, e se eu deixá-los, eles não vão produzir aquilo que Deus diz que tem para mim. Uma vontade boa, perfeita e agradável. Eu creio que deve existir alguma pergunta, algum comentário. Então, eu vou pedir que a nossa querida diaconisa Lívia, você que está aí interagindo com o pessoal, que você me dê um feedback. O que está acontecendo? Porque só eu estou falando, eu não queria só eu falar, não. Eu queria ouvir um pouquinho também de você aí que está recebendo todo este conteúdo. Então, vamos lá, Lívia. O que é que a gente tem do pessoal que está online? Sim, nós temos algumas perguntas. A primeira é, quando formos conversar com um irmão em Cristo, e ele, lógico, permitir, podemos aconselhar ele na palavra? Por exemplo, vamos ver o que Deus diz a respeito desse assunto? Olha, que interessante, não é? Vamos conversar com um irmão, e o irmão quer um conselho, ou enfim, está trazendo alguma situação, seja qual for ela. É muito importante que a gente sempre converse, aconselhe na palavra. Nós não podemos dar nunca os nossos conselhos pessoais. Por que não? Porque o meu conselho pessoal, fora da palavra, agora você vai entender, ele pode vir carregado de um vício meu mental ou comportamental. Como é que eu vou passar algo que eu acho? Como é que eu vou passar para uma pessoa, você vai passar para uma pessoa, algo que você sempre fez a vida inteira, sempre pensou a vida inteira, mas que na sua vida não lhe traz o resultado que Deus diz na palavra? Então veja bem, nós não podemos, em hipótese alguma, passar o que nós achamos para ninguém. Não só para os irmãos em Cristo, para ninguém nessa sociedade. Seja convertido, não seja convertido, o que a gente tem que fazer? Nós temos que falar, vamos para a palavra.
Porque, de repente, a minha experiência, meu irmão, a minha experiência, minha irmã, não sirva para você. E olha, muito provavelmente não vai servir mesmo. Nós somos pessoas diferentes, com propósitos e desígnios diferentes, com uma bagagem diferente, com crenças diferentes, com paradigmas diferentes. Então, se eu quero conversar e quero que essa minha conversa produza algum bem para esta pessoa, seja quem for, essa minha conversa só pode ser baseada na palavra de Deus, naquilo que Deus diz a respeito de cada assunto. E se eu não sei, eu tenho que ficar calada. Essa é que é a verdade. Eu não preciso falar por falar. Eu não tenho que falar alguma coisa, né? Lá no livro de Eclesiastes, o que que diz? Há tempo de falar e há tempo de calar. Então, se a gente não tem nada para falar, ou se a gente vai jogar conversa fora, ou se a gente vai apenas falar da nossa experiência pessoal, é melhor não falar. Que as nossas conversas sejam sempre, sobre tudo. Pode ser conversa sobre vida social, sobre moda, sobre finanças, sobre emprego, sobre relacionamento, sobre família, sobre qualquer coisa. Essas conversas, para serem produtivas, elas têm que ter sempre fundamentos bíblicos, aquilo que realmente Deus diz a respeito de cada coisa. Senão, são conversas que não servem para nada, só que tem efeito, tá? Porque são palavras que são lançadas e que são sementes e que vão produzir algum tipo de fruto. A gente precisa tomar cuidado com isso. Que mais, Lívia? Tem mais uma pergunta aqui, é assim: como tratar algo que está no subconsciente, já que é um vício mental no qual nem a pessoa sabe que tem? Ok, muito bem. Então, assim, como a gente vai perceber... Muito boa essa pergunta, hein? Bem legal. Olha só, como é que a gente vai perceber se a gente tem um vício mental? Jesus deu aqui, assim, uma palavra, uma explicação, que é a deixa que nós precisamos para responder essa pergunta. Ele disse assim: pelos frutos conhecereis. Pelos frutos a gente conhece pessoas. Pelos frutos a gente conhece vida financeira. Pelos frutos a gente conhece saúde. Pelos frutos a gente conhece relacionamentos. Famílias inteiras se conhecem pelo fruto, pelos frutos. Então, olha só, nós temos que pensar, será que eu tenho um vício mental? Porque se eu tenho um vício mental, ele se transformou num comportamento tão natural para mim, tão corriqueiro, que verdadeiramente eu não percebo. E como é que eu vou me atentar para isso? Lógico, se nós somos de Deus, todo esse tema, todas as mensagens que a gente já tem abordado aqui na Cristo Vive, né? Deus já está nos levando para esse raciocínio, para esse entendimento. Mas o Senhor quer nos mostrar os nossos próprios vícios mentais, né? Então, o que eu faço exatamente? Eu pego cada área da minha vida, e aí vale a pena você pegar um papel em branco, pegar uma caneta, um lápis, e você colocar assim, o máximo que você conseguir dividir em áreas, sub-áreas, sabe? Coloque lá, casamento, se você é casada, né? Casado, casamento. Coloque lá, filhos, se você tem filhos, né? Se você não é casado, pais, irmãos de sangue. Coloque ali, cunhados. Vá fazendo subdivisões, finanças, profissão, local de trabalho, o máximo que você conseguir pensar de nichos. E aí, você começa a colocar uma nota de 0 a 10. É um teste. Para que isso? Para você saber os frutos, os resultados de cada área. Olha que interessante isso. Você, pelos frutos, vai saber onde é que está o quê? A raiz. Onde é que está o problema que está gerando tudo aquilo. Aí você vai descobrir que pode existir, e com certeza na vida de todos nós existem áreas, que elas estão comprometidas. E por que elas estão comprometidas? Agora nós sabemos, né? A gente chama isso de autorresponsabilidade. Não é culpa do outro. O outro só fez o que nos fez porque nós permitimos. Porque nós temos vícios mentais e nós abrimos
para as investidas, para os dardos inflamados, para situações negativas, malignas. Então pense comigo, tá? Você vai detectar os frutos da sua vida. Você vai colocar ali, por exemplo, vida financeira. Vamos pegar uma área que é bem aflitiva hoje. Coloque lá, de 0 a 10, a sua vida financeira, seu dinheiro, sua conta bancária, né? Quanto você tem no banco? Quanto você aplica do dinheiro que você recebe? Né? O que chega às suas mãos? As suas contas, né? Quando eu falo contas, são aquelas responsabilidades, aqueles compromissos financeiros fixos. Está tudo em dia? Você paga isso tudo em dia? Dê uma nota para isso, para as suas finanças. Você tem para sobrar? Você é uma pessoa que é um investidor? Você investe 10% na obra de Deus, como a Bíblia manda? Você investe o seu dinheiro para lhe trazer rendimentos a curto, médio e longo prazo? Você investe sendo generoso na vida de outras pessoas? Você tem para dar e não lhe fazer falta? Você pode realizar sonhos que envolvam as suas finanças? Dê uma nota. Por quê? Porque se você der uma nota baixa, o que está acontecendo? Você tem uma situação financeira gerada por uma sementeira, uma semeadura que não está perfeita, não está como deveria. E aí você vai indo, como a gente diz, de frente para trás, de trás para frente. Você vai indo até... Por que não está assim? Agora, nunca culpe os outros. Autorresponsabilidade. Eu sou responsável. Não é culpado. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas assim, vai indo para trás, né? E vai pensando, por que isso está falhando? O que não está como deveria estar? E se não está, por que eu tenho permitido isso? Por que eu não dou um basta? E por que eu não dou um basta? Será que eu me conformei? Será que eu me acomodei? Será que eu sou covarde? Olha só. Todo mundo conhece uma palavra, hoje, uma expressão, que é zona de conforto, né? As pessoas acham que zona de conforto é simplesmente cruzar os braços e não fazer nada. Não é só isso que é zona de conforto. Por exemplo, não identificar vícios mentais e comportamentais é zona de conforto. É porque assim, ó, vai como vai. Eu vou levando. Ir levando é zona de conforto. Por quê? Porque ir mexer lá no pensamento, na mente, no subconsciente. O subconsciente, eu tenho explicado, né? Não sei se você que fez a pergunta tem assistido aos cultos, ouvido as mensagens, que existe o quê? O nível da água, né? Como se fosse um iceberg. O que está para cima, que é visível, é pequenininho. Normalmente o que está para cima é o que eu me autoprotejo, são os meus pontos de autoproteção. Eu justifico porque estão assim. E normalmente eu tiro a minha autorresponsabilidade. Mas o que está para baixo do nível da água é grande, está lá submerso. É o subconsciente ou inconsciente. Então ali estão as crenças, os paradigmas, dali vêm os vícios mentais, que já estão arraigados. Então eu tenho que ter a coragem de mergulhar. Eu tenho que ter a coragem de ir lá e confrontar a mim mesma. Então, se você não identifica, como é que eu identifico um vício mental? Vá fundo. Minha irmã, meu irmão, vá fundo. Mergulhe fundo. E você vai se deparar com você mesmo. Fazendo o quê? Pensando fora da palavra. Ok? Pensando fora da... Para cima do nível, a gente pensa na palavra. Todo mundo num culto confessa, diz que crê, né? A Bíblia diz assim, que nós temos que ter sempre em tudo ampla suficiência. Todo mundo crê que está escrito na Bíblia, todo mundo confessa, eu recebo. Só que a vida não é nada disso. A pessoa não tem sempre em tudo ampla suficiência. Ora, o que está errado? O resultado, Deus tem parte no resultado. O resultado de Deus é bom, perfeito e agradável. Então, se o resultado não está sendo ter sempre em tudo ampla suficiência, eu tenho que descobrir que eu tenho vício mental.
Então, assim, nós não podemos ignorar que, como nós pensamos, as coisas são. Lembram-se de Provérbios, no capítulo 23, versículo 7, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, se a minha imaginação vai trazer os resultados para a minha vida, imagine se a minha imaginação, que é o meu pensamento, né, for trazer um resultado em cima de um vício, uma imaginação viciada, um pensamento viciado. E para quem está querendo saber, né, quais são os vícios mentais e comportamentais mais comuns, eu creio que as 3 áreas mais viciadas, né, que têm os resultados, pelo menos, mais consideráveis e mais terríveis, são família, finanças e saúde. Porém, a ordem disso depende da cultura. Aqui no Brasil, eu particularmente colocaria na seguinte ordem: os pensamentos mais viciados e que ocasionam comportamentos viciados com resultados péssimos, eu colocaria finanças em primeiro lugar. Nós temos uma mentalidade ainda muito de escravos, de pobreza, de miséria. E também eu poderia colocar em segundo lugar a questão da família. A questão da família também é muito complicada. E, em terceiro lugar, saúde, porque as pessoas, afinal de contas, com todas as informações hoje a respeito de saúde, ainda pensam que doença é vontade de Deus, que, enfim, não, se Deus quiser me curar, Ele me cura, se Deus não quiser. As pessoas aceitam muito isso por causa de uma mente viciada. E essa mente viciada, tanto na família, quanto nas finanças, quanto a questão da saúde, tem muito a ver com as crenças também religiosas do nosso país, ok? Então, assim, para a gente ir caminhando para o final, eu ainda fico muito, assim, não preocupada, mas eu fico aqui muito pensativa em como eu poderia ajudar de uma forma mais efetiva as pessoas a identificarem esses comportamentos viciados, né? E essas mentalidades viciadas, esses pensamentos cheios de vícios, uma mente, né, vícios mentais. E tem uma coisa muito legal, que além daquela que eu falei aqui para você colocar nota pelos resultados de cada área da sua vida, é uma coisa chamada feedback. Feedback em inglês, né, para nós seria o resultado, a resposta, um retorno. Mas assim, aqui eu já vou para um passo um pouquinho mais alto e, como a gente diz, para águas um pouquinho mais profundas. Então, assim, a gente está preparado para receber feedback, para receber o que o outro tem a nos dizer? Nós estamos preparados para isso? Porque, assim, a gente está recebendo feedback desde a hora que a gente acorda, tá? A gente só precisa prestar atenção nisso. Então, quando você se olha no espelho, você já tem um feedback ali com relação à sua aparência, tá? Com relação ao seu corpo. Quando você fala com o seu filho, por exemplo, e o seu filho lhe responde agressivamente e tal, ali você já tem um feedback. Por que será que o seu filho está respondendo daquela forma? Ok? A malcriação dele, será mesmo? Né? Por isso que eu disse, aqui nós damos um passo um pouco mais, né, largo. Aqui a gente vai para águas mais profundas, tá? Quando um marido dá uma resposta ríspida, ou quando esse marido ele fica calado, não quer conversar, ali a gente tem um feedback. Tem alguma resposta ali para nós. Isso é sempre, amados, o resultado de algum comportamento nosso. Tá? Então, quando as pessoas dizem assim, fala algum vício mental que se transforma num vício comportamental, eu vou falar de um que eu ouvi há algum tempo de uma senhora, uma jovem senhora, né? Ela se casou, enfim, e ela vinha de um tipo de educação, de família, de cultura, e o marido de uma outra, completamente oposta. E um dia ela, muito cansada, falou para mim, muito irritada, né? Falando muito mal do comportamento do seu marido, de como ele a tratava. E eu disse, fale, quero ouvir, o que acontece? E ela disse, imagina,
Meu marido quer que eu faça o jantar para ele, que eu deixe a comida pronta. Meu marido quer que eu passe as camisas dele. Oi, oi. E eu disse, e ela disse, eu disse para ele, olha, põe uma empregada porque eu não sou sua empregada. Interessante, muito interessante. Eu quero mostrar aí um grande, não é pequeno não, um grande vício mental, que já é o quê? Um vício comportamental. Talvez ela tenha vindo de uma família com empregados, onde sua mãe, enfim, sua avó, suas tias, as mulheres da família, não faziam absolutamente nada. Eu sei lá, eu não sei, não estou aqui entrando, né, na história pregressa. Mas isso é um vício mental. Porque, afinal de contas, amadas que estão agora online comigo, né, e os amados também, nós como esposas temos as nossas funções. Então, assim, eu posso, sabe, ter uma condição financeira boa, eu posso, de repente, ter uma pessoa para me auxiliar em casa, uma cozinheira. Sim, quantas pessoas têm cozinheiras, quantas pessoas têm passadeiras, lavadeiras. Ok, que bom, glória a Deus. Mas a minha mãe me ensinou uma coisa, e tem fundamento bíblico, não é? Que é a seguinte, eu não posso mandar alguém fazer alguma coisa que eu nunca faça, que eu nunca tenha feito. Eu não tenho autoridade legal para mandar alguém fazer o que eu não sei fazer. E assim, tudo que eu quero que me façam bem, eu preciso fazer bem. Pelo menos eu tenho que ter a capacidade de ensinar as pessoas a fazerem como eu quero. Então, como esposas, eu quero dizer isso para as esposas que estão assistindo, as que vão assistir depois, que, assim, eu tenho condição de ter alguém para me ajudar hoje nos serviços domésticos. Mas eu tenho muito prazer em passar as camisas do meu marido, por exemplo. Jamais eu permitiria que o meu marido fosse trabalhar com uma roupa suja ou mal passada. Por quê? Porque é a minha imagem, porque é a minha vida que está ali sendo apresentada. E isso não pode se tornar em nenhuma futilidade de vida. Fazer comida para um marido é muito digno, é maravilhoso, é prazeroso, é delicioso. Negar-se aquilo que são papéis da mulher seria a gente brigar com Deus, negligenciar toda a nossa existência, a nossa feminilidade. Ora, não há nada que denigra a imagem de uma mulher ou de um homem em fazer as coisas dentro de uma casa. Agora, se eu acho que isso é errado, que isso não é para mim, eu tenho vícios mentais que já se tornaram vícios comportamentais e que com certeza vão arruinar o meu casamento. Aliás, vão arruinar todas as áreas da minha vida, porque todas as áreas estão ligadas, estão interligadas, conectadas. Não existe uma coisa indo bem e a outra mal. Uma vai acabar levando a outra à desgraça. Então, vamos identificar. Não é porque a gente pensa de um jeito que os outros vão ter que se submeter àquilo. Pense sobre isso. As pessoas podem dizer, desse jeito que você pensa, está errado e eu estou fora. É por isso que existem tantos divórcios, tantos filhos abandonando seus pais tão cedo, tantos homens e mulheres jogados num asilo, que não tem a visita dos filhos nem dos netos. Por quê? Porque não semearam amor, não semearam carinho, cuidado. E hoje estão lá abandonados e as pessoas têm muita pena destas pessoas. Mas o que elas plantaram? O que é que elas plantaram afinal? Quais foram os seus vícios mentais, os seus vícios comportamentais? Lógico que eu estou aqui generalizando. Há casos, há exceções, mas, amados, que a gente tenha autorresponsabilidade. Nós somos o resultado dos nossos pensamentos. O nosso comportamento, ele nada mais é do que tudo que está aqui dentro e que se manifesta, se exterioriza em linha com aquilo que nós pensamos. Então, está mais do que na hora de quebrarmos todas as crenças erradas, os paradigmas. Por quê? Porque as crenças erradas estão fora da Bíblia, então é pecado. Os paradigmas que são humanos, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, eles estão errados. E isso é pecado. E eu não posso viver conscientemente pecando, porque eu trago consequências amargas para a minha vida.
Isso é viver na carne. E nós somos seres espirituais. Amém? Nós vivemos no Espírito. Então, não se conforme com nenhuma situação que não esteja exatamente como Deus diz que tem que estar. Você tem que ter financeiramente sempre, em tudo, todas as áreas, ampla suficiência. Agora, isso vai ser resultado daquilo que você crê. Mas não adianta crer só no consciente, só naquilo que, sabe, é a tua autodefesa e autoproteção. Você tem que ir lá para o submerso, você tem que ir lá para o subconsciente, para o inconsciente e tirar toda a erva daninha que foi o quê? Plantada, alimentada, cresceu e que hoje traz o resultado de uma vida financeira daninha, medíocre. Essa não é a vontade de Deus. Isso na relação conjugal, na família, na saúde. Nós podemos mudar a nossa realidade. Eu encerro lhe dizendo isso. Podemos mudar a nossa realidade, nos livrando de vícios mentais e comportamentais. E assim, não pense que é fácil, não. Você sabe o que é lidar com uma pessoa viciada em qualquer área externa? É difícil, não é? É difícil. Foram anos alimentando aquele vício. Para nós também. Se nós anos alimentamos um vício mental, que se transformou, logicamente, num vício comportamental, não é simples. Mas com Deus, nós podemos tudo. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível ao que crê. Então eu quero agora fazer uma oração com todos vocês, para que a gente aprenda a identificar esses vícios mentais e comportamentais, mas não só identificar, para que a gente arranque tudo de errado que foi plantado e que tem gerado os frutos que nós não queremos mais. Então, feche seus olhos, se você quiser orar comigo, curve sua cabeça. Pai amado e bendito, nesse momento, nós estamos aqui, Jesus, colocando diante de Ti as nossas imperfeições, não no nosso espírito que está perfeito e completo em Cristo Jesus, mas as nossas imperfeições na maneira de pensar e de agir, Jesus, de sentir. Ó Deus, nós precisamos, Jesus, de mudanças significativas em tantas áreas da nossa vida, Pai. E essas mudanças, Pai, elas começam dentro de nós. Tu és um Deus íntimo, Tu és um Deus que faz uma obra de dentro para fora, Jesus. Portanto, agora, Senhor, nós Te pedimos, ajuda-nos nessa tarefa de identificar vícios mentais e comportamentais. E que ao identificarmos, Jesus, por mais que doa, nós possamos nos arrepender, pedir perdão a Ti. Se for o caso, pedir perdão às pessoas que esses vícios mentais e comportamentais também alcançaram, atingiram, feriram, trouxeram também algum tipo de colheita negativa. E que nós possamos, Jesus, ó Deus, fazer diferente para obtermos resultados diferentes. Mas que haja uma mudança de mente, porque como nós pensamos, assim é a nossa vida, é assim que nós somos, Jesus. Que a gente seja mais humilde, Pai, para olhar para nós, pararmos de julgar o outro e de agir e de punir os outros com as nossas crenças tão limitantes, Jesus. Que a gente possa olhar para dentro de si, para cada um, Jesus, identificar aquilo que tem trancado, amarrado a sua vida. Que não é diabo, não. São vícios mentais e comportamentais. Que a gente aceite os feedbacks. Que a gente tenha coragem de perguntar a quem nos ama, especialmente a quem nos ama. O que você percebe que está errado no meu comportamento? Na maneira de eu falar, nas coisas como eu me posiciono. E que a gente possa orar a respeito, refletir, investigar, e se verdadeiramente aquilo é um prejuízo, que a gente tenha a capacidade de mudar. Assim eu oro com fé, em o nome de Jesus, para que aconteça na vida de todos que estão online agora, e também dos que vão ver, Pai, esta live que vai ficar gravada agora. Por onde esta voz chegar, este conteúdo chegar, que haja transformação interna, para que a realidade de cada um seja mudada e os resultados sejam de acordo com a Tua boa,
agradável e perfeita vontade. Assim eu oro com fé, em o nome de Jesus. Amém. E você diga amém. Amém, glória a Deus. Eu vou aproveitar esse finalzinho da live para fazer um convite para os homens que estão online, mas a minha ideia é fazer um convite às mulheres. Convite para quê? Para vir para o encontro de homens? Não, mulheres. É um encontro de homens, mas um convite para você convidar. Para você ser boca de Deus na vida dos homens da sua família, dos seus amigos, dos seus irmãos em Cristo, seus colegas de trabalho, de escola, de faculdade, seus vizinhos, sabe? Seus parentes mais distantes. Que você seja um instrumento de Deus, porque o que vai acontecer aqui na Cristo Vive, no encontro de homens, olha, não passou pela nossa mente. Nós estamos abrindo a mente para entender que pode acontecer o sobrenatural como jamais vimos na vida dos homens que nós amamos, que nós conhecemos e que vai impactar, logicamente, a nós, mulheres ligadas a todos esses homens. Então, não se esqueça que nós temos aqui no dia 17 de agosto o encontro de homens. Convide um homem da sua família, do seu relacionamento, que você quer ver transformado por dentro, mas também ter toda a sua vida transformada. A ambiência já está pronta, os céus vão baixar a terra nesse dia. Os instrumentos que Deus vai usar serão homens preciosos, santos e irrepreensíveis, com conteúdo, com conhecimento, com testemunho de vida, pessoas renovadas na mente, no comportamento e que têm resultados para apresentar. Não podemos deixar os homens que nós amamos da nossa família de fora desse grande encontro. Então, feito isto, vamos saber quem ganhou o sorteio desta Meg Live hoje. Vou passar para a Lívia. Você já tem o resultado, Lívia? Já temos então, vamos resultado. Aí. Lembrando que a gente sorteou agora, vamos divulgar para quem? Um lindo kit da Danica. E acho que a nossa produção vai colocar na tela aí o nome da abençoada que ganhou. Vamos esperar. Gislaine da Silva. Isso! Parabéns, Gislaine. A nossa equipe vai entrar em contato com você para você receber esse kit incrível da Danica, tá bom? Um grande beijo para vocês. Vou passar para a nossa Bispa Solange agora. Gislaine abençoada, fiquei muito feliz que você foi a ganhadora do brinde, do prêmio dessa Meg Live. Que legal que você tá aí crescendo na graça e no conhecimento. E convido a todas as mulheres, especialmente aquelas que têm crescido na graça, no conhecimento. Você aí que chamou todo mundo para assistir, que vai passar essa palavra para um monte de outras mulheres. Também convido aos homens, todas as famílias do Senhor, abençoados, para os nossos cultos aqui na Cristo Vive. Venha, nós estamos voando, mas voando como nunca voamos, alto, além das nuvens. Olha, é grande o que Deus está fazendo entre nós, tá bem? Então, toda quinta-feira às 20 horas, domingo às 9 da manhã, e depois toda a programação que se encontra na agenda, na página na internet, você encontra toda a programação, também nas redes sociais. Espero você, quando você vier a Cristo Vive, venha me dar um abraço no final do culto. Quero profetizar pensamentos totalmente novos, sarados, comportamentos maravilhosos e os resultados, os melhores que nós podemos esperar da parte de Deus, ok? Tenham todos um excelente final de tarde, noite. Olha, uma semana maravilhosa e eu espero vê-lo em breve, muito breve, aqui na Cristo Vive. Divulgue essa palavra, não guarde só para você, seja uma pessoa generosa, ok? Então, para todos que estiveram online conosco, um beijão, graça e paz.